pra descobrir muita coisa desse rapaz Pois aqui é, hoje. eu já cheguei aqui, ó, O descobrindo. Benedito já chegou. Já soltou princesinha na hora. Não. Não tem base um trem desse, não, né? Escondi o trem 3 anos, Benedito já solta. Como é que faz, né? Não, Nossa, deve ter ah, mais coisa aí. Com certeza que tem mais. E foi uma situação engraçada que o Benedito falou tão tranquilo assim e falou pra ela: você sabe que o apelido dele é Princesinha? Ela, não! Não, como que depois de 3 anos eu não sabia disso, hein? Não, aqui o pessoal Escondeu bem. conhece como Princesinha. Se você falar Tiago e tal, ninguém conhece. Ninguém o Princesinha. sabe. Ah, o Princesinha, sei demais. Não, Agora eu posso saber o porquê. Só um pouquinho. Mas o princesinha marcou mesmo. Sério? Por quê? Aham. Por que já tem que tirar essa pauta da frente, ó. Cabelo, ué. Cabelo, não, e tinha dia, era tá. de lua, né? Se amanhecesse um pouquinho mais frio, já ia pro Rapunzel também. Então era de acordo com a temperatura, o pessoal, não, hoje é princesinha. Aí ia da Mas é que era princesinha, maior, vai ter né? tudo. Você já teve grande assim? Tipo, Até que aqui em era maior que hoje, sim, mas não era tão grande assim, não. Não? Mas do jeito que eles falavam, parecia que o cabelo limpava o chão lá mesmo. Não. Limpando tudo. Mas é o seguinte, é natural do homem. Isso foi colegas homens que deram esse apelido pra você. Foi demais. É pra zoar. Se não É. tivesse isso, ia arrumar outra coisa. Não é, É pra zoar, Senhora. é pra zoar. É E pra aquele sacanear. instituto lá, o que era aquilo? Nossa Senhora! Ali o mais tranquilo, dava febre em Tilenol ali. Era bruto. Você era da época do Benedito lá? Era demais. O Benedito, hoje, posso falar aqui bem claro mesmo, é a única pessoa que eu deixo mesmo triscar no meu computador, essas coisas tudo. É o Sério? Benedito, é. É, E lá em Goiânia, é porque na época, no meio de uma correria lá de Goiânia, nossa, leva ali. Lógico que em todo lugar tem bons profissionais, só que Sim. a gente, com o passar do tempo, a gente pega mais do que tudo confiança e tudo mais. Então o Benedito, pra mim, nessa área, não tem como. Tanto é que eu mando mensagem direto pra ele, o que eu faço aqui? Não sei o que, pelo amor de Deus, ajuda. Então é mais ou menos nisso, mas na época a gente era lan house, a gente ficava o dia inteiro na lan house, era... Na época, o que era aquilo? Aqueles corujão ali, era bom demais. Ah, que massa. Vamos saber um pouquinho da vida da Isabela primeiro, pra gente tirar da pauta também, pra saber. Inhumas, uma Sou de baita cidade. Nós temos... Conhece lá? Conheço. O pessoal do supermercado, Portal? Portal. Eu tenho um grande amigo que trabalha lá no supermercado Portal. Ele foi um cara que deu um up na vida dele, um locutor. A vida inteira igual eu, sofrendo carro de som. Aí um certo dia ele aceitou uma proposta, ele era de Goianira, foi para Inhumas. E já tá lá um tempão. Portal Quando virou Portal lá, porque antigamente tinha outro nome, eu já não morava lá mais. Uhum. Então, o dono dele mesmo, assim, eu não sei se eu conheço, né? Porque já tem um tempo que eu saí de lá e fui pra Goiânia. Entendi. Uns 7 anos, mais ou menos, que eu saí. Mas continuo indo lá, minha avó ainda mora lá, tenho muitos amigos lá. É a Goiabeira. A Goiabeira. Goiabeira, porque o tinha pessoal muito conhece como pé de Goiabeira. goiaba. E também em Inhumas, porque tinha muito em Inhuma na região. Inclusive ainda tem lá na porta da casa da artista, eu já vi vários. Legal. Porque ela mora perto, ali onde tem um lago e tal, aí eles param lá direto. Aqui é Eugênia, né? Aqui eu era. Então, eu vi hoje aquela entrada ali. Era. Resolveram cortar os pés de Eugênia. Nossa, que Eugênia ali. Uma vez eu quase caí de um galho que não tinha base, não. Ué, Você eles subiu lá pra tiraram pegar? tudo. Nossa, eu subi, eu achava o trem mais bom do mundo. Tava lá em cima lá. Aí eu acho que eu tava meio podre, o galho, né? Ele deu uma caída, o de baixo que segurou, mas foi por pouco. Só vi o cabelinho mesmo, assim, no meio do pé que eu cheguei misturado lá. Eu falei, nossa senhora. Inclusive um cara que é de... Olha que coincidência, de Inhumas, seu Valdemar. Sim. Seu Valdemar uma vez fez uma paródia. Não dá nem pra saber onde tá, né, Benedito? Se a gente se resgatasse aí, Eu a gente lembro. poderia... Você lembra disso? Lembro. Aí ele, na metade da história, aí ele falava assim, o pessoal aqui é muito acolhedor, não sei o que lá, passa na saída e pega Eugênia pra você ir comendo, ele não quer? É isso mesmo. É uma fruta. É uma fruta. É tipo na um verdade, jambo. Na verdade, é o jambo. Só que é o aqui em jambo. Silvânia todo mundo chama ela de Eugênia. Oh, meu Então, Deus, uma coitada vez- da Eugênia. Coitada da Eugênia. Agora entrou num ponto bom, porque uma vez me perguntaram, e eu só conhecia como Eugênio mesmo, né? Eu também. Não, eu sempre conheci como eu não sa- jambo. Aí ninguém conhecia, é um nome que veio de Silvânia mesmo, esse Eugênio aí, não é? Eugênia é só que em Silvânia que Mas chama o jambo Eugênia. não é amarelo? Não, o jambo é Eugênia. É aquele verdinho, né? Que a gente.
Não, ela é Ou eu roxa. tô confundindo. Ah, não. Ela é eu tô roxa, confundindo, branca então. por dentro. Tem uma Ainda tô semente confundindo. grandona. Não, isso é limão, Isabela. Não, que que menino. Que não. Eu sei agora, porque eu tava pensando em outra fruta. Não, eu já sou pior. E você acredita que na minha concepção, até uns 10, 12 anos, só existia Eugênia em Silvânia? Sério? Eu falei, nossa, cara, minha cidade é importante demais. Porque nós temos ginásio lá na entrada. A Isabela, não sei se você conhece o ginásio Anchieta. Lá tem muito, lá deve ter uns 300 pés, né? Uns 300 pés. Aí, na época, todo mundo aqui virou essa tradição. Não, pegar a Eugênia. Inclusive, da avenida, quem plantou foi o padre Leandro Calimã, que era o diretor do ginásio Anchieta, que foi o que trouxe essas plantas para cá. Ainda tem aquele tour pelo ginásio Anchieta, na parte lá? Lá tá tudo desdeixado, mas ainda existe alguma coisa. A mata fechou bastante, porque agora não tem escola, não tem mais nada lá. Nossa, porque na nossa época lá você fazia um tour, pelo passava também. Nossa, era o trem mais bom. Já uma piscina lá, que já ia jogar bola, já dava uns pulos na piscina. Era você é bom novo, demais. você ainda não pegou a época da balança. Lá tinha uma balança gigantesca. A Isabela tá boiando a conversa. Isabela, não, mas eu tô gostando. Tem um lugar aqui, no fundo daquele ginásio Anchieta, que tem uma mata nativa fechada incrível, incrível. Aí, você nunca me levou a fazer esses passeios turísticos parece aqui. Que agora não tem como mais. E agora tá desdeixado, porque é o seguinte, lá era uma escola. Hoje é a escola fechada. Né? Aí o que acontece? Tinha um padre que ele era muito construtor de tudo. Era o padre Leandro Calimã. E aí o que acontece? Lá tem a área de mata fechada, que é nascente e tudo tal. E ele pegou outra parte e ficou uma coisa mais linda do mundo, com árvores frutíferas. Mangueiras, essas eugênias, uns 300 pés, uns 200 pés de mangueira. E fazia assim as ruas. Aí tinha a rua e margeava essa rua as árvores frutíferas. Sim. E lá dentro deve ter mais ou menos assim uma baita estrutura, né? Bené, tenta resgatar alguma foto aérea do ginásio para nós, por gentileza. Deve ter umas 10 represas. Coisa mais linda do mundo. O ginásio Anchieta é realmente diferenciado. Só que fechou a escola. Hoje em dia tem uma grande carência de padre. Hoje não está formando padre mais. Tanto é que vocês já devem ter ficado sabendo de escolas salesianas que fecharam, maristas. Estão fechando escolas que são tradicionalíssimas na educação, né? Estão fechando porque não tem padre mais. E aqui fechou essa escola e agora está desdeixada. Mas se o Benedito vai resgatar alguma coisa, você vai ver a coisa mais linda do mundo. Nossa, era muito lindo mesmo. Todo silvaniense que dos 20, 30, dos 30 anos, acho que agora essa geração menor não sabe, não. Quantos anos você tem, Thiago? 34. 34. Então você conhece por isso, que todo mundo... Você já entrou escondido lá, Thiago? Nossa Senhora. Ainda tem aquele rasgado na tela ainda? Tem, Benedito? Nossa, tinha um rasgadinho lá que não tinha como não, porque a gente gostava, e porque lá a gente ia jogar bola, e depois a gente tinha uma piscina lá do ladinho, lá mesmo, perto. Então a gente já saía de lá, já pulando na piscina, e ali era... Aí. Olha lá, olha a coisa mais linda, Isabela, lá, ó. Ah, não, gente. Isso aí era... ainda dá nostalgia. Nostalgia, era bom, viu? Nostalgia. Era bom. Tem mais, Bené? Nossa, gente. Então não tá funcionando nada disso mais. Nada mais. A piscina eles até reformaram ela agora. É uma piscina assim, Isabela, de água natural. Vai caindo água 24 horas. Nossa, que bonito. Olha lá, essa é a parte de Palmeiras, que o padre Leandro Calimã que implantou tudo isso aí. Só que aí tinha isso, ele não deixava entrar. Aí quem entrava, ele entrava de escondida. Aí ele pegava a bicicleta. Você já pegou alguma bicicleta celular, Benedito? Já? Não deixava pegar, né? Mas que queria pegar, queria. Não, eu contei aqui. Quem que tava no passado aqui, hein? No podcast passado? O Preto do Verbo. O Preto do Verbo tava aqui. Uma vez eu fui escondido. E lá era cheio de descida. Lá não, é um terreno irregular. Entendeu? E aí eu me imprimiu de bicicleta. Quando a gente olhou, ele tinha uma D20. Lembra dessa D20? Era uma D20 bege. E ele ficava dando ronda lá. Esse padre, ele ficava dando ronda lá para não deixar ninguém entrar. E aí nós passamos numa descida. A gente deu conta de pular um barranco. E aí eu lembro assim, nós passamos assim e o cara colocou o pé para fora para derrubar a gente, para pegar. Aí nós demos conta de passar e começamos, não pegou nós, e aceleramos. Só que nós esqueceu que toda descida tem uma subida do outro lado. A hora que nós tá empurrando a bicicleta, ele encosta atrás.
Pode colocar a bicicleta aqui e mandar o pai buscar. Ele fazia isso. Eu lembro que pra jogar bola lá era difícil, mas porque se deixasse também, ficava jogando bola lá o dia inteiro. Não, o dia inteiro. Lá porque é fruta demais da conta. Lá deve ter, sei lá, eu não sei nem medir, mas é gigantesco lá. É grande, é um parque grande. Lá é grande mesmo. Lá é um parque grande, muito bonito mesmo. Só que Bem hoje, infelizmente, é desdeixado. Não tem ninguém que cuida. Eu nasci em Goiânia, né? Aí eu estudei no Instituto Maria Auxiliadora. Uhum. Aí quando eu vim pra Goiânia, pra Silvânia, no Instituto Auxiliadora. Justamente. E hoje a gente quer que a Manuzinha, nossa filha, estuda lá no Instituto Maria Auxiliadora. É porque eu ensino salesiano, vocês não estão errados. É bom demais. É muito bom, é muito bom. Uhum. Na verdade, é um nível de excelência altíssimo, né? É. Tanto é que é interessante o seguinte, a gente ainda vai chegar lá. É uma escola religiosa, mas todas as religiões estudam nas escolas salesianas. Você vê que é um consenso nesse sentido. A educação formou um consenso das religiões em prol de uma causa de educação, né? Sim. Mas a gente nunca deixou a Isabela contar um pouco da história dela. Isabela, então você nasceu lá em Umas, na querida Goiabeira. Nasci em Umas. Minha família, na verdade, é do Rio Grande do Sul. Ah, certo. De Erechim. Aí minha avó veio pra cá pra trabalhar, minha mãe veio junto e acabou parando lá em Umas. Que o povo fala, gente, como, né, que veio de tão longe, né? E só eu que nasci aqui em Goiás. Mas aí hoje minha mãe também nem mora lá, ela mora em Brasília, ela é concursada. Uhum. Aí minha avó mora lá, em Umas. Por isso que eu vou lá muito pra visitar, passear, matar a saudade. Então, a última vez que eu fui agora, eu falei pro Thiago, acho que tinha muito tempo que eu não ia pra lá e sentia, assim, realmente aquela sensação de nostalgia, aquela saudade, aquele negócio. Porque a gente sempre vem correndo. Sim, aqui em Silvânia também. Aí eu falo, nossa, amor, quando você vai lá, tipo, não dá aquela vontade, assim, nossa, de ficar mesmo, sabe? De você pegar, jogar o chinelo, deitar, não ter hora pra fazer as coisas, poder aproveitar, conversar, ver todo mundo. Acaba que essa vida nossa, a gente vai querendo tanta coisa, vai correndo atrás de tanta coisa e parece que esquecendo de passar aquele momento com que a gente ama, sabe? Exato. Dá muita saudade, mas assim, eu amo em Umas. O Thiago falou, você quer voltar a morar lá? Eu falei, nossa, eu não sei se hoje, por conta do meu trabalho, eu ia conseguir. Mas futuramente eu não descarto. Ou lá, ou aqui em Silvânia. Eu acho que é muita qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma. Era o que eu ia abordar, porque você saiu, foi pra Goiânia e hoje você sente a falta que a qualidade da vida do interior. E olha que em Umas deve ter uns 53 mil habitantes hoje. Por aí. Aqui tem 20. E em Umas é muito mais colado de Goiânia. Eu não sei se é por conta também da facilidade da estrada que é duplicada. Né? Então você chega mais rápido, apesar que hoje tem tanto radar, tá só diminuindo. Assim, ó, antigamente era 80, passou para 60, agora tem uns tá 40. Sai daqui um dia mais fácil de bicicleta. Mas é muito pertinho, né? Então, assim, é um pulinho mesmo. Assim, se um dia acontecesse de morar lá, acho que não ia sentir tanto. Talvez Silvânia fique um pouco mais longe, né? Então, eu até ia comentar isso hoje, porque hoje, da nossa casa para Inhumas, a gente gasta em torno de 1 hora. Aqui para Goiânia, da nossa casa para Silvânia, a gente gasta 1h15, 1h10. A diferença é pouca, A diferença é pouca. Isabela, na sua vida hoje, se Deus chegasse em você e falasse assim, Isabela, tá aqui toda a sua timeline, tá tudo aqui, ó. Você pode mudar, você pode acrescentar, você pode tirar, você pode colocar o que você quiser. Tem alguma coisa que você mudaria? Tem. Que é? Eu não teria separado do Thiago. Ah, que é isso, Nitinho? Isso é um grande sinal que hoje tem. Hoje o casamento vai render. Depois dessa aí, você tem tudo comigo. Pega o cartão de crédito e aproveita. Não já vamos passar ali, né? Vamos conferir lá. Não, mas quando eu falo isso, eu falo também que o nosso término, ele fez a gente amadurecer muito, né? Então, assim, com certeza tinha um motivo para isso acontecer. Mas eu fico com muita dó de tanto tempo que a gente perdeu. Sim. Para mim, você separar para voltar lá futuramente é praticamente... É um furo ali. Você tá aqui vivendo, tudo bonitinho e tal, você deu uma estagnada
e depois engrenou de novo. Entendi. Na época que a gente separou, a gente estava começando a gravar os vídeos juntos já, assim. Nossa, a gente já tinha um tempinho que estava fazendo, e bem na hora a gente parou de fazer. Na época que tava dando muito resultado. Na época que nem tinha tantas pessoas assim, fazendo. O nosso nicho de casal já tinha muita gente fazendo, mas comparado em um ano, o quanto de gente que se descobriu também influenciador, que começou a criar conexão com seus seguidores, que começou a trazer essa mensagem também. Então, assim, não adianta. Para todas as áreas, quem chega primeiro bebe água limpa. Claro. Então, assim, se a gente tivesse continuado na época que a gente parou, hoje eu tenho certeza que a gente estaria maior, né? A gente teria um reconhecimento maior. Porque eu tenho certeza absoluta que daqui a um ano o nosso nome vai estar muito mais forte, a gente vai ser muito mais reconhecido, porque a gente vai continuar trazendo essa positividade. Manuzinha já vai estar falando mais, então ela vai entrar nos nossos vídeos, ela vai conseguir entender mais, né? Então, assim, eu só consigo enxergar de uma forma positiva. E eu tenho mais certeza que se a gente não tivesse separado, a gente estaria muito mais forte. Isso aí eu tenho certeza, só... Mas talvez esse período deu uma intensificada maior agora. É isso que eu penso. Cresceu mais. É aquela forma natural mesmo que a gente tava falando, sabe? Eu tenho certeza que em relação a isso, sim. Só que... eu aprendi a dar valor. Porque quando a gente terminou... Até bom aí, o Beto tá uns meninos, todo mundo saber também. Eu vinha de 2 perdas, né? O psicológico mesmo. Gente, não tinha como. Isabela, tinha dia, eu ficava uma semana sem trocar uma palavra com ninguém da casa. É uma dor muito grande que era a maneira de você lidar com essa dor. E então, assim, e a Isabela veio de uma gravidez. Uma gravidez no começo de uma pandemia. A Isabela. Tudo muito intenso, né? Essa mulher já não tem brabo, né? Ele já coloca os hormônios da gravidez no meio ali ainda, você fala, nossa senhora, é bruto. Mas de brincadeiras à parte, a gente tava muito assustado com tudo, né? Então, assim, muitas vezes esse tempo aí com certeza. Hoje fala alguma coisa pra mim, não vai terminar. Agora a gente já sabe como é. Porque quando você pensa em terminar, o que você pensa? Que você vai viver melhor, você acha que vai ser muito melhor, você acha que aquela ilusão que que a gente se auto-sabota, né? Então, assim, o que eu tenho certeza que esse término, ele foi necessário pra gente ter a cabeça que a gente tem hoje. Mas é igual você perguntou, se eu pudesse mudar, eu queria ter essa cabeça lá atrás, quando a gente pensou em separar, porque eu não teria deixado isso acontecer. Boa. Exato. E você, Thiago, se Deus viesse aqui e falava assim, cara, você pode fazer o que você quiser aqui nessa timeline, você pode acrescentar, tirar, mudar, e aí? Eu não mudaria nada. Isso, e você acha que tudo que você passou fez você crescer e ser o Thiago que você é hoje? Hoje eu falei vindo cá pra cá por tudo. Eu falei assim, hoje, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu sou uma pessoa boa. É isso. Falei isso, repeti inúmeras vezes, né? Legal. E pensar assim. Eu acho que muitas vezes, se tirar alguma coisa ou colocar de novo, talvez eu não sei, tem medo. Só isso. Tá desse jeito mesmo. Então, assim, hoje eu quero. É porque eu tinha que sentir isso, porque eu acho que era o que tanto a minha mãe quanto meu avô queria, sabe? Meu avô e minha mãe eram 2 pessoas que não importavam pra bem material, não importava pra nada disso, não. Porque ele doou tanto de coisa que ele doou para a própria fraternidade. Mas então, eu acho que é a questão mesmo de quem você se torna aí na longa da jogada. Eu quero poder ajudar muitas pessoas ainda. É uma vantagem minha. Eu tenho algumas vontades aí que eu tenho que concretizar, mas é o que eu bato muito o martelo hoje, é de falar assim, nossa, eu tô
me sinto bem. Quando eu coloco a minha cabeça ali, eu vou dormir. Então, muitas vezes... tinha vez que queria mudar alguma coisa? Tinha demais, né? Se quiser colocar eu um dia antes do resultado da loteria também, nossa, eu mudava mal demais. Você queria, cara? Eu não queria, não. Queria, Gente, não. eu não queria. Não queria. Não. Eu acho que dinheiro é uma maldição muito grande. Eu sou filho da auxiliadora aqui, Maria Auxiliadora Silva, trabalhou muito tempo no Dom Emanuel, auxiliadora professora. Braba igual canto de cerca. Pois é, era minha mãe, meu pai, tudo é auxiliadora. Coisa e tenho as irmãs, né, maravilhosas, a Janaína, a Alessandra, que não tá mais com a gente fisicamente, mas está sempre, a Shirley, a Viviane, uma família maravilhosa. E eu tenho que admitir que eu concordo com você, que você tem irmãs maravilhosas com caps looks, todas muito lindas, simpaticíssimas. Na verdade, vocês são uma família que eu acho que é sem defeito, né, Ricardo? Eu acho que tem que procurar bem para ver se acha um defeito nessa história, né? Graças a Deus, Beto. Essa é uma família, tipo assim, muito unida, sem defeito. É a melhor família que tem a minha. Que coisa boa, fico feliz. Nasceu aonde, Ricardo? Nasci em Goiânia. Né? Só nasci, mas sempre sou de Silvânia, fui criado em Silvânia. E estamos aqui em Silvânia e não pretende sair não, Beto. Que coisa boa. Você me disse que a sua mãe trabalhou muito tempo lá em Uberaba. Isso, né? minha mãe antes de ter você, né? Isso, antes de ter nós. Minha mãe morou em Franca, né? Depois ela foi para Uberaba. Aí lá em Uberaba ela ficou um bom tempo lá, estudou, trabalhou. Ela trabalhou no Instituto dos Cegos. Conheceu o Chico Xavier. Caramba, cara. Um dia, conversa sua mãe um dia vir cá para contar essas histórias para nós. Vou Faz falar esse com compromisso comigo. Porque todo mundo que vem de Uberaba aqui, que passou Uberaba, a primeira coisa que eu pergunto, e o Chico, como é que era? Como é que era o Chico? O Olívio, lembra, né, Benedito? O Olívio também é natural de Uberaba. De Uberaba. Ele esteve aqui, disse que encontrava com o Chico, conversava com o Chico. E o que a sua mãe conta do Chico Xavier lá de Uberaba? Ela conta assim, a gente escuta assim, que ela fala que o Chico frequentava lá, né, onde minha mãe trabalhava, que era um instituto de cego, aí ajudava ele a atravessar a rua, ia lá sempre. Isso aí. Diz que tinha muita gente que chegava perto do Chico Xavier, sentia perfume de flores, né? Sua mãe não chegou a ter essa sensibilidade, não? Não, deve ter. Muita gente tinha essa sensibilidade. Mas deve ter tido. Que quando chegava, um cheiro delicioso de flores, né? Deve ser. Porque você também é um espírita também, né, o Ricardo? Graças a Deus. A gente tem o Chico assim como uma grande inspiração, né? Eu acho que ídolo nosso, que depois que a gente aprende, a gente entende que é Jesus. Isso. Né? Mas a gente tem o Chico como um grande complemento de vida, um grande exemplo de existência, né? Que é o cara que veio para fundamentar aqui no Brasil a doutrina espírita, através das suas mais de 400 obras, né? A gente chama, inclusive, de obras complementares. Então, a gente tem uma gratidão que barra amor muito grande pela figura carismática do Chico, né, Ricardo? É isso aí, o Chico foi um ser de luz que passou aqui na Terra, né? Deixou muitos exemplos, deixou aí os ensinamentos nas escritas, nas obras dele. Então, é um exemplo para nós seguir. E o grande, assim, o exemplo que o Chico, ele nunca foi, por mais a grandiosidade que ele tenha para a obra, ele nunca foi poupado de sofrimentos, né? E encarou o sofrimento de peito aberto, né? Isso, teve uma vida sofrida, viu a vida do irmão sofrida, ajudou, né? Então, que sofreu, mas deixava o sofrimento e ensinava como lidar com o sofrimento e onde passava expandia a luz, né? É verdade. Conhecimento. É verdade. E a infância do senhor Ricardo Wander? Como é que foi? A infância do senhor Ricardo Wander foi ali mesmo, perto de casa, né? Coronel Vicente Miguel. Coronel Vicente Miguel, Deco Correia. Na época, o Deco Correia estava começando o setor lá. Então, lá foi a infância do Ricardo, nas fazendas, nas dragas. Então, foi muito boa. Como assim, draga? Não entendi. Não, draga porque... Você ia passear? Ia passear, certo? E na época nós ia na draga passear e ia de carona
Pegava carona com um caminhoneiro. Caçambeiro. Aí ia lá pra Draga Tio Joaquim, aí Tinês e tal. Chegava lá, ficava por lá. Depois pegava carona pra vir embora. Ah, o Joaquim era seu tio? Eu falo Tio Joaquim porque... Por consideração. Sempre tive ali, né, na família da Eva, na família do Cláudio, da Maria do Carmo, do Gia. Então, tenho consideração, né, com eles, né? Como... É o que eu ia perguntar, como que você conheceu aquele povo lá e tal, porque você trabalhou com o Ideal, depois você trabalha com o Gia na fazenda, tudo da mesma família, mas como é que o Ricardo conhece esse povo? Era o que eu ia perguntar. Beto, isso aí foi desde a infância, sabe? Estudava no Dom Emanuel, conheci o Rogério lá, mas mesmo assim tinha o avô dele, que era vizinho nosso, né, o Zé Vieira, com a Wanda, então, tipo assim, tinha a ligação das famílias e depois fui pro supermercado, aí lá conheci a Eva, o Cláudio já conhecia antes, né? Então, desde pequeno, sou envolvido com a família. O Rogério estudou no Dom Emanuel? Estudou, o Rogério. O Rogério é o Gia? O Gia. Estudou no Dom Emanuel? Estudou. Ah, não é possível. Ele, o Rodrigo. Não, o Rodrigo eu estudei com ele. O Rodrigo estudou no Dom Emanuel também. O Rodrigo eu estudei com... Ué, mas o Rodrigo eu estudei com ele no Moisés Santana. O Rodrigo estudou no Moisés Santana, estudou no, acho que na Auxiliadora. Atentado fim, morava nessa rua aqui, lá perto da Líder Motopeça. Lá na Dr. Brandão. Dr. Brandão, isso. Aí depois, foi na Dr. Brandão, sempre morou lá. Ele era tentado. Agora o Rogério não tem cara de ser tentado não, né? O Rogério é mais tranquilão. Eu acho que era também. Era também? A turma era tentada. Nós tivemos uma turma na época da nossa infância, tinha uns meninos meio custosos, nós era... Era brincadeira não. Mas vocês cortavam dobrado lá, porque a dona auxiliadora é braba. Ixi, eu tinha que sair, Beto. Às vezes minha mãe saía, eu estudava de manhã, né? Uhum. E aí minha mãe tava na escola. Aí ela vinha pra almoçar e tinha que voltar. Ela fazia, às vezes, 3 horários, né? Tinha que voltava 1 hora, voltava 4h30, ela voltava pra casa. Então eu saía a 1 hora e antes das 4h30 eu tinha que estar em casa. Porque senão minha mãe já tava e eu já tinha a minha tarefa lá de casa, que era varrer o quintal, e às vezes chegava antes, dava tempo, outra hora não dava tempo, e por quê, né? Então, foi fugido. Foi fugido. A dona auxiliadora, eu tenho sempre a dona auxiliadora assim como fibra. A gente fala braba porque ela tinha que impor disciplina mesmo. Na minha época de Dom Emanuel lá, se ela não pegasse firme, nós derrubava a escola, né? Como que foi a dona auxiliadora como mãe? Porque você fala que ela foi mãe e pai. Minha mãe foi mãe e pai e era firme, Beto. Tipo assim, cobrava, a gente tinha que fazer as coisas certas, sempre ensinou nós a fazer as coisas certas e nós espelhava, né? A minha mãe faz o certo, tem que fazer o certo e às vezes a gente fugia um pouco, tipo assim, esse caso que eu te falei, né? Uhum. Eu dava tarefa, eu fugia, não fazia, eu voltava, fazia depois, mas foi uma mãezona pra nós. Ela criou vocês todos sozinha? Sozinha, 5 irmãos. Caramba, rapaz! 5 irmãos, trabalhava, às vezes trabalhava 2, ou às vezes até 3 períodos, sabe? Foi manicure também, pra ajudar na arrecadação, então... E pesado, porque são 4 mulheres e 1 homem. Isso, e graças a Deus, todos nós pegamos, trabalhamos, e estamos aí, todo mundo no caminho certo, né? Trabalhando. O que te linka, assim, na sua infância, assim, que você lembra, assim, no estado, que você fala assim, ó, sua mãe é seu exemplo e você já linka logo? Ô Beto, eu vejo assim, de doação, de caridade, minha mãe sempre recebeu pessoas... assim, humildes, somos humildes, né? Pessoas mais humildes também, em casa, ajudou muito, sempre ajudou as pessoas que precisam. Aí, nas obras também, no centro, na PAI, ela participa da costura do enxoval, lá na PAI também, ela foi voluntária lá, então, tipo assim, e isso foi desde quando tem nós, desde o tempo da minha avó. Minha avó também era muito assim, sabe, de ajudar as pessoas, então... a gente via aquilo ali, eu peguei de exemplo, sabe? Nós pegamos de exemplo e eu acredito que estamos caminhando bem. Hoje você é assim, aí é uma fala minha, hoje você para mim é um dos exemplos da caridade silvanense, que você está imbuído em todos os movimentos. Lar dos Idosos, você é um dos primeiros a puxar a fila quando há um evento, a PAI você ajuda muito, você sempre ajudando sempre. Então,
o exemplo da Dona Auxiliadora que te puxou para esse viés de solidariedade? Isso, Beto, isso. A gente viu, né, a minha mãe, tipo assim, o que ela fazia, o que ela faz, e a gente pega de exemplo pra gente. Eu, desde o tempo do Agostinho, lá no lar, eu visitava, eu ia lá em serviço, né, fazer entrega no tempo do supermercado, e aí eu criei assim, uma ligação ali, sabe? E aí eu acompanhava, mas acompanhava de longe. Ia fazer uma visita, essas coisas e tal. Aí eu acho que foi de 2009 pra cá, eu participei mais, sabe? Passei a frequentar mais, fazer algumas coisas, ajudar. E há 5 anos atrás, eu já faço parte da diretoria. Hoje o Nair é o presidente, eu sou o vice-presidente, estamos lá à frente, trabalhando, sabe? Organizando as coisas. E isso aí é muito gratificante pra gente. Eu acho que pra mim, assim, tá lá, ajudar, poder fazer alguma coisa pro outro, isso me ajuda muito. Eu recebo mais do que eu dou. Interessante. E até mesmo que é o seguinte, assim, vocês são de origem humilde. Somos de origem humilde. A sua mãe, mesmo com toda humildade, com 5 filhos, criando vocês sozinhas, ainda conseguia doar às outras pessoas. Isso. E isso para vocês tocou muito, né? Falei, se a minha mãe tem todas essas dificuldades, consegue, então eu tenho que conseguir também. Tem que conseguir, tem que... Basta querer, Beto. A gente fazer o bem, basta querer. Né? Verdade. Aqui nós temos nós temos aqui a possibilidade de registrar a história e fazer uns irmãos brigar também na história. Conta para nós a peculiaridade de cada irmão. A Alessandra, eu conheci um doce de pessoa, mas ela sempre foi mais elétrica, ela sempre foi, né? Como é que é a peculiaridade de cada um? Conta para nós. Vamos ver. A Janaína, tipo assim, a Janaína estourada, sabe? Mais estressada. Fala alto, tá, mais estressada, às vezes não tem um pouco de paciência, mas muito gente boa. Sim, com certeza. Aí vem a Alessandra. A Alessandra é uma pessoa também no mesmo nível, uma pessoa caridosa, uma pessoa que... Sempre feliz. Isso, sempre feliz, sempre alegre, conversava bastante, fazia as coisas, passavam ela cumprimentava, parecendo política, né? É verdade. Então, tipo assim, ela era isso. E a Shirley, mais fechada também, nós, tipo assim... mais ou menos a mesma idade, então a Shirley era uma pessoa mais fechada, mas uma pessoa também alegre, uma pessoa do bem. E a Viviane, uma pessoa mais doce, sabe? Doce. Uma pessoa que é muito pra nós. Cadê a Viviane? A Viviane tá em casa, ela tá na prefeitura, né? Cara, quanto tempo não vejo a Viviane? Ela ficou muito tempo lá no Mário e agora ela tá na prefeitura. Ela trabalha lá no administrativo, acho, do RH. A Viviane, assim, eu não tenho muito costume com a Shirley e tão menos com a Janaína, porque a Janaína casou, foi embora cedo e tal, né? Mas é o carisma em pessoa, a Viviane e a Alessandra pra mim. Se eu tenho uma figura de carisma, eu lembro das duas. Ela é muito carismática, a Alessandra, a Viviane também. São muito carismáticas. E a infância do Ricardo Ander? A infância do Ricardo Ander foi lá. Você participou da construção do Decorrer, mas com certeza, nunca entrou naquelas valas quando eles foram montar o sistema de água lá e ficou jogando pedra no povo de São Sebastião, não, né? Ficou, Você lembra disso, cara? Não lembro, era a briga do Decorrer com São Sebastião. Era uma briga feia, cara. Aí depois juntava o Decorrer Pedrinhas, aí nós tava lá no meio. Rapaz, hã? Quem que era? Não, o negócio é o seguinte, tinha o seu bairro lá, Benedito, que eu não posso chamar de Sapolândia, né, já estava sendo construído. Mas assim, estava no começo de tudo. Aí tinha o atalho que passava, que vinha pelo Decorreia, certo? E aí, como o Decorreia estava abrindo as ruas para fazer instalação d'água, rapaz, ali pedrada comia pro lado do... Era cascalho, né? Era cascalho. E, nossa, aí eram os filhos o de Marzinho, mas o Edsonei, filho do Gersino. Rapaz, Benedito, você não tem noção, não. Ali o pau torava, ali a pedra só passava, era só Deus que olhava. Não era, Ricardo? Era. Eu acho bom trazer alguém, que eu sempre contei isso aqui, vocês pensam que é brincadeira. Nós represava, o lava-pé, você lembra? O lava-pé era fundo, né? Na época era lá, fundo. Tal, corria muita água, que vinha lá do Jorge Barroso, da
fazenda do Jorge Barroso, tinha aqueles buracão lá que o pessoal fazia guerra de canudo, aqueles trem, arco flecha. Aí tinha... Represava. Aí o povo de São Sebastião ia lá e quebrava a represa. Era bagaceira, era feia, Benedito. Eu lembro que eu saía cedo e voltava à noite e já preparava o couro, porque a roupa tava daquilo lá. Campo de futebol lá, você participou? Participei. Lá onde era a olaria, né? Era a olaria do João Guido. Isso, justamente. Começou ali, era a olaria dele. Aí lá tinha um campo lá que nós à tarde ia pra lá jogar bola, né? E terminava nas guerras contra São Sebastião, contra Pedrinhas. É verdade. Mas você não era da Del Correia, Beto? Não, eu ia lá só pra brigar mesmo. Você era das pedrinhas. Eu sempre fui das pedrinhas, mas eu não sei porquê, eu ia lá. E aí eu lembro de tava lá e vamos jogar pedra, vamos. Aí só entrava nas valas do coisa lá e parava pedra pro outro lado, cara. Eu nunca esqueci disso. E é impressionante, eu era um pouco amigo do Edmarzinho, mais do Edson Ney. Inclusive, uma vez eles moraram lá perto da sua casa. Lembra quando foi vizinho lá? Eu lembro. Aqui as meninas. Aí você imagina. Aqui as meninas, não era brincadeira, não. O Dimarzinho e o Edson Ney, aqui eles deixou a história. Aqui eles aprontavam. Você já ficou sabendo disso desde, Benedito? Não. Benedito de Deus. Vou falar pra você, eu não pode nem contar as histórias aqui, que eles eram tensos. Mas assim, eu era amigo deles. O Dimarzinho tá morando aqui, né? Uhum. Tá na Pedreiro. O Edson Ney morreu, né? Infelizmente, um acidente de moto, né? Eu acho que foi de moto. Ele converteu, virou pastor e acabou sofrendo um acidente de moto e acabou morrendo. Isso. Aí tinha o Sunaik. Lembra do Sunaik? A Suneima. Sunaik era mais velho, a Suneima. Isso. Na época lá na Decorrer eu tinha lá os amigos meus lá, o Marquênio. A família de Marquênio, os irmãos, Marquinhos. Você viu que você sempre foi mal acompanhado. O Planeta, Capitão Planeta. O Planeta era o Ailton. Justamente. O Marquinhos, era os primos dele, a Dilson. E ali tinha um futebol, tinha um da Dilson, Caramba, tinha muitos moleques lá que... E lá era cascaião bruto, velho. Lá era cascaião bruto. Eu lembro quando asfaltou. Eu sou um senhor de idade, eu lembro quando asfaltou. Rapaz, aí se descia lá, assim, de bicicleta sem freio, cara. Sério, não era, Ricardo? Era, e... Antigamente tinha freio de bicicleta, não. Não sei, só Deus chegava na olaria. E lá tinha uma pinguela lá, e ela era alta da água, sabe? Era. Dava um poço bem fundo lá. Tinha que mirar na pinguela. Falou assim, eu passei direto no miro da pinguela. Não, e o que acontecia? Agora dá pra falar porque acabou isso aí. Antigamente tinha a festa São Sebastião. O povo de São Sebastião... O povo de São Sebastião não gostava que o povo desse lado da cidade ia pra lá e namorava as moças de lá. Meu Deus do céu. Benedito, que o povo descarreirou gente ali, não tá escrito no gibi. E aí, muitas vezes, a festa São Sebastião, aí você tinha que vir correndo pelo atalho. Cara, eu vou falar pra você, era Deus, no escuro. Você saía correndo, aquela pinguela. E quando você viu, você tava do outro lado, porque o apuro era maior do que... Você nunca caiu lá, não? Não, nunca caí lá, não. E ali, o Benedito, também tinha, na festa São Sebastião, a maioria do pessoal passava na porta de casa pra ir pra festa. Porque, ou então tinha que rodear lá na sua casa hoje, né? Uhum. Então, o pessoal vinha das Pedrinhas, Nossa Senhora de Fátima, tudo passava ali. E ali também era hora de fazer o quê? Fazer uma armadilha pra derrubar o pessoal. Era. O treino não era brincadeira não, Bené. O treino não era brincadeira não. Nós somos uma geração de guerreiros, nós sobrevivemos. Não tinha celular, né, Beto? Não tinha celular. Você vê que o celular não é tão ruim assim. Cara, e era longe pra caramba. Era longe. Hoje rolê. Não, hoje é pertinho. Agora, antigamente era longe atravessar aquilo ali, tinha subida na volta, era mais pesada, a subida lá na ida, tinha vaca. Teve uma vez, teve até uns bodes lá que corriam atrás do pessoal, verdade. Ó que rolê, cara, ó que rolê. E eu já vi várias vezes gente contando que caiu naquela pinguela. Que ele vinha mamado. Ixi, ali caiu gente demais. Gente passava de 4 pés. Verdade, mamado, cara. E, nossa, que coisa boa. Foi muito bom lembrar disso aí. E ali chegava também, o Beto, ali no campo do São Sebastião. Você lembra? Chegava no campo do São Sebastião, na época da pecuária, ali virava uma pista de corrida de cavalo. Era mesmo. Era bom. Você vê aonde saía, nós entrava na casa do Ricardo. Aquela última ruinha do Decorrer, ela não tinha ainda. A última de lá.
Aí o atalho já começava ali perto da onde era a olaria do João do Guido. Isso, começava na segunda rua. Fechada. E era fechado, buraco. Justamente. Era mata fechada, Benedito. Que loucura. Mas foi um tempo bom, né? É bom demais da conta. Ali também eu fugia. Minha mãe saía pra trabalhar, eu descia, ia lá pra casa do Marquinhos. Eu ia pra lá e tal. E minha mãe não deixava. Eu ia pro quintal, o quintal chegava até lá. Vai na última rua, né? Decorria, aí eu ia pro quintal, varria lá na porta e depois ia subindo, descendo pra baixo. Ao que via, eu já tava fazendo arte lá no decorria. Dava uma de Miguel. Aí minha mãe ia pro lado, aí tinha a avó do Marquinhos que morava no fundo da casa dele, né? Atravessava ao contrário, chegava em casa primeiro que minha mãe. Mas mesmo assim, a vara de goiabeira comia. Você lembra do Adalberto, que o pai dele mexia com um barzinho na primeira rua do Decorria? O Beto, lembro. Beto? Doquinha. Isso, justamente. O bar do Divino, lá foi o bar do Correia. Justamente. Ele foi meu colega de infância. Eu lembro que, olha que coisa de louco. Nós saímos pra aula, esqueceu de escovar dente. Não, eu sei uma receita de escovar dente aqui que é fenomenal. Não, peraí, foi lá no fundo do quintal, cortou um pedaço de bananeira. Esfrega nos dentes. Senhora. Aí eu falei, mentira. Não, é sério. E ele esfregou. Eu falei, eu vou também. Rapaz do céu. Dedo preto. Não, os dentes ficou branco. A gengiva ficou preta. Não, mas logo passa. Nós chegamos na escola, nós viramos motivo de piada pra todo mundo ria. Mas o que acontece? É uma infância. Marcou nossa geração, boa, né? É uma infância boa. Na sua infância, tem alguma passagem triste que você lembra? Passagem triste da minha infância, saber que... Alegres, nós falamos vários aqui. Triste assim, de lembrança agora, Beto. Não, é triste, teve a morte daquele irmão do Everson. Eu ia falar isso. Da cigarra, você lembra? Eu ia falar isso. Foi na pracinha lá pegar cigarro, foi atropelado pelo carro, aquilo ali foi muito triste. E nós que morávamos ali perto, vocês aqui, então, tipo assim, as molecadas veio juntar, brincava todo mundo junto, né? Então, aquilo ali foi um fato muito triste, né? Foi um bar. Eu ia te lembrar esse fato. Pra mim, eu tenho da minha infância como uma imagem, assim. E eu lembro que nós estávamos todo mundo no Moisés Santana, aí levou todas as crianças no velório. Aquilo foi muito triste. Aquilo ali marcou demais a conta. E eu lembro que as primeiras chuvas, o barulho de cigarra. A gente pegava cigarra, Benedito, amarrava uma linha nela, voar, que soltar como se fosse pipa. E ele foi atravessar aqui, ó, na Praça Moisés Santana. Foi. Atrás de uma cigarra, uma caminhonete atropelou ele. Morreu na hora. Foi muito triste aquilo ali. Aliás, ou ele foi de bicicleta, bateu a cabeça no meio-fio, uma coisa assim, né? Quem foi isso? Ele bateu a cabeça no meio-fio. Acho que ele foi atropelado, mas ele bateu a cabeça. Não sei. Foi o que aconteceu. Que tristeza, muito triste. Mas aí o Ricardo. Aí o Ricardo tinha essa turma lá, né? Da Correia. Que não era moleza, né? Não era moleza. Aí nós tinha outra turma também na nossa infância lá que já era a parte do Rodrigo, o Rogério, o Miguelzinho, Arno Filho, Zé Listor. Aí era ali do Dr. Brandão. E aí, aquilo ali também nós era uma turminha. Ricardo, você tinha muito tudo pra não boa. prestar, que você era tudo mal acompanhado. Não é mal acompanhado, era o pessoal da época, né, Benedito? Ali nós aproveitamos bastante também, sabe? E dava essas turmas, né, cara? A minha turma. Tipo assim, à tarde, ia lá pra jogar bola, ia pra turma da Correia. À noite, ia pra turma lá da Dr. Brandão lá, que aí o Arno Filho morava de fundo com o Rodrigo, pulava o muro pra lá, o Miguelzinho morava ali do lado, o Zé Listor, e era a turma nossa ali, ó. Tinha o Helder, o Marcelo, o Alexandre Mussum, e nós era uma turma grande, sabe? O Helder que morava nessa rua, ele tá no Portugal hoje. É verdade, cara. Não, era um outro Helder. Pensei que era aquele de frente à casa do Vernon. É o irmão da... Eugênio, você tá falando, né? Não, é outro Helder. Ele veio de Passa Quatro. Hoje ele até voltou pra Passa Quatro. O Helder, o Deir. Eles moravam ali perto da casa do Rodrigo também. Aí ali também nós... Foi uma turminha pesada. Tocava no 12. Tocava no 12. Sabe o que nós fazia, Benedito? Tinha vez? Aí dava sexta-feira, sábado não tinha aula. O que nós vamos fazer? Vamos fazer fogueirinha na praça. Aí ia na praça, fazia fogueirinha pra quê? Esperar o padeiro passar. O padeiro passava, nós comíamos um pãozinho quente.
Cara, é uma coisa impressionante. Eu acho que todo mundo na infância fez isso em Silvânia, né? Não, todo mundo. Ia pra festa São Sebastião, quando voltava, saía catando o saquinho de pão. Catando os pão, né? Nossa, que a Dona Inácia me perdoa, mas eu peguei pão lá há muito tempo da Dona Inácia aqui, ó. Um dia eu quero até falar com a Noemi ainda. Eu falei, Noemi, desculpa, vocês ficou sem pão muitas vezes minha causa. Deixou a Noemi muitas vezes sem pão. Foi, Benedito deixava sacola de pão na janela. E era o Valdo Leiteiro. Trabalhava pro Valentino na época, você lembra? Eu não lembro que era o padeiro, não. Eu lembro quando o Gil entregava naquele carro dele, uma variante, não sei. Isso. O Gil entregava, o Gil passando, deixava a sacolinha do pão lá, nós pegava o pão e ia fazer meu pão. Lá no Zin, tinha a vendia do Zin, era um saco muito grande de pão, que o Zin pegava pra vender na vendia, né? Nós pegava só um pão. Mas aí... Mas tá vendo? Era muito pão. Era um povo consciente. Era um povo consciente. Não, nós pegava um pouquinho e deixava o resto vender. Não, o Zinho tinha que vender o pão. E mesmo assim, nós tínhamos que ir lá comprar o pão lá na vendinha do Zinho, né? Pra lanchar. Tá?